Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você que me segue através da Rádio Rural de Natal, a Rádio da Família, Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, a Rádio Curimataú e Rádio 107 FM em Nova Cruz, Rádio Natal Agora FM em Natal, Rádio 87.7 FM em Parnamirim, Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, Rádio 87.9 FM em Tangará, Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, Web Rádio Imaculada em São Rafael, Rádio Santa Terezinha em Lagoa Danta, Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos, Rádio Palmeira do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra, a Rádio São Gonçalo FM em São Gonçalo do Amarante, Rádio Aluzirana 87.9 FM, na cidade de Lages, Rádio Santa Cruz 98.3 FM e Rádio Santa Rita FM, em Santa Cruz. Em quem te chama, te fortalece, também te ama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho, com Dom João Santos Cardoso. O Evangelho proclamado nesse 25º domingo do tempo comum é o de São Lucas, o capítulo 16 e o versículo de 1 a 13. Assim narra o evangelista. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador, que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração, o que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar,
eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho deste 25º domingo do tempo comum nos leva a refletir sobre o uso correto do dinheiro e dos bens materiais. Os discípulos de Jesus devem evitar que a ganância ou o desejo desenfreado do lucro os levem a serem corruptos, em busca de vantagens e privilégios para si mesmos. Jamais o dinheiro deve se tornar um ídolo na vida do cristão a ponto de condicionar as suas opções. Em primeiro lugar, devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais já nos ensinou Jesus, decorrem dessa nossa escolha. O Evangelho de Lucas que nós escutamos tem como tema central o uso correto de dinheiro. Jesus conta uma parábola que tem como protagonista um administrador astuto e desonesto, que acusado de ter esbanjado e administrado mal os bens do patrão, está prestes a ser despedido. E nesta situação difícil, ele não se defende da denúncia, não busca justificativas nem se desanima, mas encontra uma saída para assegurar um futuro tranquilo. Primeiro reage com lucidez, reconhecendo os seus próprios limites. O que vou fazer? Vou perder a administração. Cultivar a terra, não tenho mais forças. Mendigar, tenho vergonha. E depois que pensa, ele age com astúcia. Quando já sei o que vou fazer. Roubando seu patrão pela última vez, o que ele faz? Chama os devedores do seu patrão e reduz a dívida deles para fazer amizade com eles. E em seguida, quando perdesse o emprego, perdesse a administração, ser recompensado por eles. Ou seja, aquele administrador desonesto procura fazer amizade através do dinheiro injusto, a fim de obter gratidão com a corrupção, como infelizmente ocorre em nossos dias muitas vezes. É necessário esclarecer que este administrador não é apresentado como modelo a seguir, mas como exemplo de astúcia. Este homem é acusado de má gestão dos negócios do seu patrão. E antes de ser afastado da administração, ele procura astutamente conquistar a benevolência dos devedores, perdoando-lhes uma parte da dívida, para assegurar assim no futuro a solidariedade e a amizade deles. Como salienta Jesus, o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza, isto é, com aquela mistura de inteligência e astúcia, que nos permite superar situações difíceis. A chave de leitura desta narração, desta parábola, está no convite de Jesus, no final da parábola, quando ele diz: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois, quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Isso parece um pouco confuso, mas não é. Na verdade, Cristo ensina aos seus discípulos qual é o melhor modo de utilizar o dinheiro e as riquezas materiais. Com a riqueza e os bens, quem não é rico, ou melhor dizendo, quem é rico com os bens que tem, com a sua riqueza, pode fazer muita coisa boa. Pode promover a amizade social, pode ajudar os pobres, pode gerar emprego, pode gerar renda, pode utilizar o dinheiro em vista do reino dos céus. Se formos capazes de transformar riquezas em instrumento de fraternidade, solidariedade, de crescimento de um país, certamente quem nos receberá no paraíso não será apenas Deus, mas também aquelas pessoas que foram beneficiadas com o modo como utilizamos o dinheiro, como nós o investimos,
as pessoas que foram beneficiadas com aquilo que partilhamos, as pessoas que foram beneficiadas com aquilo que nós administramos corretamente. São bens, dons que o Senhor colocou na nossa mão, e feliz quem sabe administrar corretamente esses bens, esses dons, para justamente servir, atender aqueles que mais necessitam. O dinheiro em si não é desonesto, mas é um perigo, pois mais do que qualquer outra coisa, o dinheiro pode fechar o homem no egoísmo cego e em uma ambição desenfreada. A riqueza pode levar a pessoa a construir muros, criar divisões e discriminações, gerar soberba. A pessoa que tem recurso acha que pode tudo, porque ela compra tudo. Então ela acha que pode tudo, pode achar que até que é Deus. Jesus, ao contrário, convida os seus discípulos a inverter a rota, quando fala: arranjai amigos com a riqueza. É um convite para usar os bens e riqueza a fim de promover a fraternidade social. Ou seja, não é apenas a lógica do lucro que deve mover a economia. A riqueza ela tem uma função social. Os bens têm uma função social. O dinheiro tem uma função social, que é de promover a equidade e o bem-estar de todos, de promover o desenvolvimento de um país, de um povo, de uma região, de um estado, de uma nação. Trata-se, portanto, de realizar uma espécie de conversão dos bens econômicos. Em vez de usá-los tão somente em vista do próprio benefício, quem tem recursos, louvado seja Deus, pode utilizar para beneficiar a tantas pessoas, seja gerando emprego, renda, seja fazendo filantropia, investindo, apoiando instituições de caridade, atendendo às necessidades daqueles que mais necessitam. E dessa forma a pessoa pode imitar o próprio Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por nós, a fim de nos enriquecer pela sua riqueza. Fazendo-se pobre, nos enriquece, na medida que ele se fez igual a nós, nos enriquece com a sua riqueza. São João Paulo II escreveu na encíclica Centésimos Anos que a moderna economia de empresa comporta aspectos positivos, cuja raiz é a liberdade da pessoa, que se exprime no campo econômico e em muitos outros campos. Contudo, acrescentou ele, o capitalismo, o liberalismo, não deve ser considerado como o único modelo válido. Os problemas da fome e da ecologia denunciam com crescente evidência que a lógica do lucro, quando ela é prevalecente, quando ela é determinante, quando ela é o fim, o único a ser visto, incrementa a escandalosa desigualdade social entre ricos e pobres e promove uma exploração desenfreada do planeta. Quando, ao contrário, prevalece a lógica da partilha, da solidariedade, com recursos materiais se pode corrigir tanta coisa, pode corrigir a rota de um desenvolvimento de um país e orientar para um crescimento equitativo, equilibrado e sustentável. A astúcia, portanto, a ser imitada do administrador desonesto é a que consiste em viver de acordo com o espírito do Evangelho, afastando-se dos valores e seduções do mundo que tanto agradam o diabo. Os valores mundanos manifestam-se com atitude de corrupção, de engano, de opressão, constituindo o caminho mais errado de construir a vida. O espírito do Evangelho exige um estilo de vida sério e exigente, caracterizado pela honestidade, pela justiça, pelo respeito dos outros e da promoção da dignidade da pessoa. A conclusão, portanto, dessa parábola que Jesus conta, desse trecho do Evangelho de São Lucas, é forte e categórica, quando ele diz: nenhum servo pode servir a dois senhores. Assim diz nosso Senhor. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de estimar um e desprezar o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Com este ensinamento, Jesus exorta-nos a fazer uma escolha clara entre Deus, entre o nosso Senhor Jesus Cristo e o espírito do mundo, entre a lógica da corrupção, da opressão e da avidez e a lógica, ou a atitude, ou o caminho da retidão, da mansidão e da partilha. A corrupção é como a droga. Não pense que é possível a pessoa usar até certo ponto e depois abandoná-la quando quiser. A corrupção ela gera dependência. Às vezes a pessoa começa com pouco, uma gorjeta aqui, um suborno ali, uma busca de vantagem acolá. E entre esta e aquela
lentamente a pessoa vai perdendo a própria liberdade. Dessa forma, a corrupção produz dependência. A pessoa começa a gostar das vantagens que tira. De outro lado, ela gera pobreza, exploração e sofrimento. Pois se retém injustamente aquilo que não é seu, vai faltar para alguém. E há muitas vítimas da corrupção. Ao contrário, quando nós procuramos seguir a lógica do Evangelho, a integridade, a transparência, a reta intenção, a fraternidade, nós tornamos artífices e construtores da justiça, da paz e abrimos horizontes de esperança para a humanidade. Com efeito, geralmente na vida não são aqueles que têm muitas riquezas que dão frutos, mas aqueles que criam e mantêm vivos muitos vínculos, que promovem a fraternidade social e numerosas amizades através das riquezas, isto é, dos diversos dons que Deus nos concedeu. Assim, na doação gratuita e na entrega de nós mesmos aos irmãos, nós servimos a Deus, que é justo e que é santo. Que a Santíssima Virgem Maria nos ajude a ser astutos, garantindo-nos não o sucesso mundano, mas a vida eterna, a fim de que no momento do juízo final sejamos acolhidos no Senhor nos reinos eternos, como também por aqueles que nós tivemos a capacidade de reconhecer em seu rosto o próprio Cristo. Não é possível servir a dois senhores quadrados, se somos de Jesus Cristo, o mundo fique de lado. Senhor, despreza as riquezas para caminhar a teu lado. Feliz quem teme o Senhor e ama seus mandamentos. Seus filhos serão valentes, benditos seus descendentes. Não é possível servir a dois senhores quadrados, se somos de Jesus Cristo, o mundo fique de lado. Senhor, despreza as riquezas para caminhar a teu lado. Em casa terá fartura, será sempre dadivoso. Para quem é bom é luz forte, bom, misericordioso. Não é possível servir a dois senhores quadrados, se somos de Jesus Cristo, o mundo fique de lado. Senhor, despreza as riquezas para caminhar a teu lado. Feliz quem empresta aos outros e com justiça se porta, jamais há de tropeçar, ninguém o esquecerá. Não é possível servir a dois senhores quadrados, se somos de Jesus Cristo, o mundo fique de lado. Senhor, despreza as riquezas para caminhar a teu lado. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. Santo Agostinho realiza, no livro 10º das Confissões, um exame teológico e existencial da própria consciência. Ele investiga a memória, descreve as 3 concupiscências da memória: prazer, curiosidade e soberba, e afirma que a verdadeira alegria só pode ser encontrada na verdade, que é o próprio Deus. Embora o foco principal seja esse itinerário interior, Agostinho também reflete sobre uma questão que permanece atual:
Como falar de Deus com palavras humanas? Ele reconhece a distância entre a grandeza do mistério divino e os limites da linguagem. Mesmo assim, se lança na tarefa de encontrar termos que, purificado de suas limitações, possam exprimir algo do infinito, algo de Deus. E essa aventura parte de um ponto profundamente pessoal, que é o desejo de conhecer aquele que já o conhece por inteiro. Como ele mesmo diz nas Confissões: fazei que eu vos conheça, ó conhecedor de mim, para vos possuir sem mancha nem ruga. As palavras, porém, parecem frágeis diante dessa tarefa. Por isso, ele adverte para o necessário cuidado com a linguagem. É preciso, de um lado, escolher expressões belas e dignas para falar de Deus. De outro, reconhecer que nenhuma definição esgota o ser que transcende toda a medida. Falar sobre Deus, portanto, requer humildade intelectual, purificação dos conceitos para elevá-los ao seu sentido mais pleno, bem como criatividade espiritual, uma atitude de rigor que une rigor filosófico, rigor teológico, sensibilidade afetiva e abertura ao dom divino. Cada termo aplicado a Deus, como verdade, alegria, luz, beleza, precisa ser depurado do seu uso cotidiano para revelar um significado mais elevado. E essa operação, próxima da via catafática, não elimina o mistério, mas manifesta reverência por ele. Falar de Deus não significa aprisioná-lo em conceitos, mas abrir, através dos nossos próprios conceitos, espaço para que o inefável resplandeça naquilo que nós conseguimos dizer. Ao refletir sobre a memória, Santo Agostinho descreve-a como vasos dos vastos palácios, onde se guardam imagens, ideias e afetos. E percorrer esses recantos interiores é para ele um caminho para encontrar Deus, que habita no mais íntimo de nós. Assim ele mesmo se expressa: tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Eis que estavas dentro de mim e eu lá fora a te procurar. Explorar, portanto, a memória torna-se um itinerário para o encontro com o Criador. Mais do que um tratado filosófico, o livro 10 das Confissões é um convite ao encontro com o divino no coração humano. Embora consciente de sua insuficiência, as palavras de Agostinho tornam-se ponte entre a experiência do homem e a beleza suprema. Quando ele mesmo fala: a vida feliz consiste em alegrar-se em ti, de ti por ti. Esta é a vida feliz e não há outra. Agostinho mostra que, usada com amor e prudência, a linguagem pode ser reflexo imperfeito, mas verdadeiro, daquele que ultrapassa todo entendimento. E ao purificar os conceitos, ao recorrer à memória, à experiência pessoal, integrar a razão, escritura e oração, ele constrói um discurso capaz de falar de Deus, sem reduzir o mistério. E essa união entre fé e razão torna o seu pensamento atualíssimo, vibrante e existencial, pois para ele a fé não anula a razão, mas a amplia, abrindo novas dimensões ao conhecimento. A palavra humana, quando nasce da busca sincera e da graça, torna-se eco do Verbo eterno, abrindo-nos à comunhão com a verdade e a beleza divinas, e dessa forma o pensamento agostiniano alia precisão filosófica, sensibilidade interior e densidade teológica, sem pretender encerrar o mistério, mas testemunhar um encontro que se traduz em confissão. Mesmo diante da insuficiência dos signos, Agostinho elabora uma verdadeira gramática da transcendência, capaz de orientar o leitor para a beleza suprema e mostrar como a linguagem, purificada e iluminada, pode servir à verdade sobre o divino, ainda que nunca o esgote. Você tem um encontro marcado toda semana com o programa Naquele que me Fortalece, com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. É o momento para ouvir a mensagem do nosso pastor. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece.
naquele que me fortalece. Assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver, dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido, libertai-me quando estiver oprimido, sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós, no meio da tempestade, quando tudo parece perdido. Minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.